Ramon Teles. Com a palavra, vereador Rafael Bueno. Prejudicado, vereador Sandro Fantinel. Da tribuna. Senhor presidente, queridos colegas, vereadores, a nossa cidade, já de antecipado peço desculpa aos colegas que eu tinha me programado para ter também a declaração de líder, porque o trabalho aqui é muito longo, não vai ser possível passar a partes, então peço desculpas já de antemão, porque é um assunto muito importante mesmo, talvez a primeira vez que venha para essa tribuna um assunto tão importante, e me sinto muito honrado de trazer essa situação. Então, provavelmente não poderei discutir com os colegas, mas vou tentar ler para que fique aqui. Na próxima, a gente pode se passar os apartes e discutir, porque isso com certeza trará bastante discussão nesse parlamento. Bom, senhoras e senhores, os homens estão morrendo em silêncio. E isso precisa parar. Vereadores e vereadoras, autoridades aqui presentes, hoje eu não venho aqui como um especialista, nem como alguém com todas as respostas. Eu venho como alguém que leu um estudo importante, um estudo sério, feito com dados oficiais e que não conseguiu ficar calado diante do que descobriu. Esse estudo analisou todos os suicídios ocorridos no Brasil entre os anos 2000 e 2022. Foram mais de 240 mil vidas perdidas. São pessoas que deixaram famílias, amigos, empregos, sonhos. Mas o que mais me chamou a atenção foi quem mais está morrendo. De cada 10 pessoas que morrem, aliás, de cada 10 pessoas que morreram por suicídio no nosso país, 8 eram homens. Isso mesmo. Os homens estão morrendo, mas em silêncio. A maioria tinha entre 20 e 59 anos. Homens adultos em plena idade de trabalhar, de cuidar das suas famílias e assim por diante. Sabe onde a maioria morreu? Dentro de casa, sozinho. Os métodos mais usados por esses homens foram enforcamento, armas e veneno. Métodos duros, rápidos, sem chance de socorro. É um retrato do desespero. E tem mais. O número de homens morrendo por suicídio está aumentando. Só nos últimos anos, o aumento foi de mais de 10% entre os homens. A região mais afetada é o Sul e Centro-Oeste. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Agora a pergunta que não quer calar. Por que os homens estão morrendo mais? E aqui eu vou ser direto, sem floreios e sem enrolação. Porque o homem guarda tudo para si. Porque o homem, quando decide tirar a própria vida, usa métodos que não deixam chance de arrependimento. Não é uma tentativa. Funciona. Porque o homem vive sob muita pressão. Tem que pagar as contas, manter a casa, sustentar os filhos, e quando perde o emprego e passa por uma separação, ou entra numa crise, ele não vê outra saída. Mas, mais do que tudo, há algo ainda mais grave que precisamos reconhecer com honestidade. Os homens são os que mais morrem por suicídio. E, infelizmente, são os que menos recebem atenção das políticas públicas. Grande parte das campanhas, das ações de serviço público de apoio emocional são para mulheres e jovens e adolescentes. Não que não precise, mas apenas esses têm o apoio por parte do serviço público. Mas esquecem, dos homens. Não existe campanha específica para homens trabalhadores, e temos um governo federal que defende os trabalhadores. Não existe espaço onde um homem adulto possa simplesmente entrar, sentar e falar o que está sentindo, sem ser julgado.
Não existe espaço de escuta para o homem comum. Enquanto isso, os números crescem. Enquanto isso, eles continuam morrendo. E não é porque não precisam, é porque ninguém está olhando para eles. Senhoras e senhores vereadores, isso não é vitimismo, isso é estatística. É diferente. Isso não é ideologia, isso é realidade. A verdade é que os homens estão sofrendo e ninguém está vendo. Muitos deles não têm a quem recorrer. Não falam, não choram, não pedem socorro. E o que acontece? Morrem sozinhos dentro de casa. O que nós podemos fazer? Nós, como sociedade, temos uma escolha. Ou continuamos ignorando isso, ou começamos a agir. Incentivar ações de saúde mental voltadas para os homens, com linguagem direta, sem ideologia. E, principalmente, mandar a mensagem clara. O homem também sofre. O homem também pode pedir ajuda. E não há vergonha nenhuma nisso. E para encerrar, senhoras e senhores, esse estudo que eu trouxe aqui hoje, não é só um monte de número em um papel. É um grito de socorro vindo de milhares de homens que já não estão mais entre nós. A pergunta que fica é: vamos continuar fingindo que não vemos? Ou vamos ser parte da mudança? Senhoras e senhores, o planeta é habitado por homens e mulheres. A balança tem que ser equilibrada. Ambos devem ter o mesmo direito, o mesmo dever, mas principalmente o mesmo direito. E aqui eu quero relembrar um assunto que eu trouxe para essa casa, e que inclusive naquele dia me surpreendeu com alegria, que a colega vereadora Andressa, entre aspas, né, me deu razão, me apoiou, que é a questão seguinte: a preocupação que a sociedade tem hoje com os feminicídios. Por que está acontecendo os feminicídios? Essa pergunta nós temos que se fazer. Por quê? Por qual motivo os feminicídios também estão aumentando? Será que não é porque lá dentro de casa tem um homem com algum problema sério, mas ninguém se interessou? Nenhum ente público se interessou em chamar esse homem ou ir visitá-lo e ter uma conversa com ele, um psicólogo público, entrevistar esse homem e ver o porquê que ele está agindo de uma forma agressiva? Não, isso nunca aconteceu. Isso não acontece. Ninguém oferece ajuda para aquela pessoa que está passando talvez por um momento muito crítico da sua vida. E que daí o que ele faz? Muitas vezes tira a vida da esposa e depois a sua, que é o que a gente mais vê. Mata a namorada, a esposa e depois tira a sua própria vida. E se nós começássemos a abrir os olhos da sociedade, principalmente dos órgãos públicos de saúde, quando tem um regime judicial de afastamento porque o homem agrediu a esposa, ele não pode mais se aproximar dela, ou da namorada, enfim. Aquele é o momento que a gente pode salvar, tanto ela como ele. Tendo um serviço público de atendimento que busque aquele homem e tente descobrir o porquê que aconteceu aquilo. O que está acontecendo na vida daquele homem, para ele ter agido daquela forma brutal. Talvez, tendo um serviço como esse, o feminicídio não aconteça, vereador Andreas. E é o que nós queremos, que não aconteça mais feminicídios, mas que não aconteça também suicídios. Aqui está a estatística, isso é uma estatística do Ministério da Saúde Federal. Os homens são os que mais morrem por suicídio. Tem algum problema acontecendo. E a gente tem que começar a dar a devida atenção. Porque muitas vezes a forma dele agir dentro de casa ou no trabalho já está revelando algum problema que está dentro dele, mas que ele não divide. Ele não fala com ninguém, ele segura para ele. E quando ele não suporta mais, muitas vezes ele tira a vida de uma outra pessoa e depois tira a sua própria vida. Então eu acho que temos que começar a discutir
que existam políticas públicas na área da psicologia, da psiquiatria, serviços públicos, que quando aconteça de um marido, um namorado, judicialmente ser afastado da namorada porque a agrediu, que essa pessoa seja consultada, que tenha um atendimento psicológico e psiquiátrico, para entender o porquê que ela agiu daquela forma. Para ver e tentar descobrir, só para concluir, senhor presidente, e tentar descobrir se lá dentro dessa pessoa não tem um problema muito grave acontecendo e daqui a pouco salvar a vida de ambos. Então eu deixo aqui esse recado para que fique para todos fazer uma reflexão. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Fantinel. Com a